nos encontramos para mais um Conta-me. Hoje vamos até à Graciosa. Como sabem, eu gosto muito de conversar com os nossos amigos açorianos, mas hoje, mais uma vez, vamos até aos Açores conhecer este pai, este marido, este amigo, este irmão, amigo também, membro desta comunidade, e conhecer um pouco mais da sua história, que já vai além fronteiras. Já muitos de nós temos ouvido falar na história dele, e claro que eu hoje tinha que o trazer aqui, até combinamos os dois de azul para o nosso programa Conta-me. Por isso, senhor Hildeberto Medina, que eu tenho a mania de chamar El, e que muitas vezes vai ser hoje o El, vamos conversar um bocadinho e conhecer a sua história de vida. Prontos, podemos começar. Onde é que queres começar? Sabes que eu hoje disse para te preparares, por isso o El está preparado para conversar com a Márcia. Mas, El, nasceste aonde? Na Ilha Graciosa, em 1962. Lá vão uns anitos grandes já. Já estamos todos a fazer contas. O El está a ficar... Não tens muitos cabelos brancos, mas pronto, estão bem tratados. E a tua família é muito numerosa? Não muito. Portanto, eu tinha apenas 2 irmãos. E isto tem 5 ou 6, mas não era uma filha assim muito grande. Normalmente na Graciosa, no tempo que eu nasci, as famílias tinham 2 filhos, 3 filhos, não muitos demais. Tu criaste na Graciosa até que idade? Até os 15. Até aos 15. Vim para a América em 77 com 15 anos, a primeira vez. Como é que era viver na Graciosa? Graciosa, e todos nós sabemos que é uma das ilhas mais pequenas, mas todas elas têm a sua beleza. Sim, sim. O que é que tu mais gostavas da tua ilha? A liberdade. Era uma ilha pequena, que não havia aeroporto na altura, não havia grandes docas de atracamento, portanto era um navio que lá ia uma vez por semana, e a gente tinha toda a liberdade de que a ilha era segura. Não havia... Os pais não se ralavam muito, que alguém, como aqui, não é? Portanto, aquilo a gente tinha muita liberdade, brincávamos, fazíamos tudo, tocávamos na banda, jogávamos à bola, fazíamos tudo e mais alguma coisa. Tu eras muito traquinas ou eras um daqueles pequenos bem educadinhos? Se bem que o teu pai e a tua mãe te devem tentar Não dá para ver, não dá para ver. Pronto, já vi que desde criança eras traquina. Sim. Mas como é que era a tua mãe, como é que era o teu pai? O que é que tu tens de um e do outro? Boas recordações, não há muitas mais porque eu era um bom filho, além de ser um pouco assim, como tu disseste, mas tentava fazer o melhor. E sabia-me desenrascar sem pôr em problemas, muitas vezes, portanto... mas eu tinha mais medo da minha mãe, ou mais respeito à minha mãe que ao meu pai. Tinhas mais medo da mãe? Porque a minha mãe era mais fácil de... Chegar-te às orelhas. Chegar, sabes? Claro. Mulher saturada era mais fácil de... As mulheres são muito mais duras, não. As mulheres são muito mais duras do que os homens. E mãe sabe pôr o filho na linha. E a tua mãe era assim? Era. Bastava olhar para a gente. Nem precisava, certas coisas nem precisava falar ou fazer nada. Eu olhava para a gente com um certo olhar, a gente já sabia. Já sabia o que é que vinha a seguir. E tu, com 15 anos, como é que se dá essa tua vinda para os Estados Unidos? Ok, aí começa bem. A minha avó paterna veio num barco com 16 anos para os Estados Unidos com um irmão. E acho que foi num barco baleeiro na altura, porque eles já pegavam muitos baleeiros nos Açores, no Pico e nas ilhas do Grupo Central. E ela teve cá 16 anos, dos 16, portanto, desde 1900 a 1916, logo a seguir à Primeira Guerra Mundial, e ela foi-se embora novamente para a Graciosa. E chegou lá, tinha papéis americanos, falava bem inglês, e quando eu era miúdo, já falava inglês com ela, ensinava-me várias coisas, a contar até 100 e várias coisas. E falava muito bem da América. E então eu tinha sempre aquela sensação, ou aquela vontade de emigrar um dia. Podia ter vindo através dela para cá, com os papéis dela o meu pai tinha feito, mas o meu pai não queria muita coisa e pronto, acabamos por ficar por lá. Mais tarde vim através da minha mãe, do lado da minha mãe, em 77, com 15 anos. Mas sozinho? Ou veio com os meus pais família? à primeira vez, mas eles não se deram bem aqui, não se adaptaram, porque o meu pai já tinha 40 e tais e trabalhou toda a vida por sua conta, não é fácil chegar aqui e começar a trabalhar para os outros. E então eles foram embora ao fim de 6 ou 7 meses. E depois estive lá 2 ou 3 meses e voltei com o meu irmão, eu com 16 e ele com 15, sozinhos. E foi assim, não é fácil. Assim? Como é que... E vocês vieram para onde? Ficámos em casa do meu tio uma semana, porque ele disse que só podíamos ficar lá uma semana. Ele tinha a sua família, a casa também não era muito grande e tal. E depois daí fomos trabalhar para o patrão, que era da Graciosa, que era um Joel Sousa, que ele ainda está ali na zona de Facos Point, tem muitas casas.
e dão-nos um lugar na cela, na cave, para a gente dormir e ficar. Mas não foi fácil, porque era no inverno e a cave não tinha calor, não era fácil. Mas com vontade de lutar tudo se porta. Imagine, tu com 15 anos, a gente diz que quando somos novos temos aquela força de vontade que há muito poucas outras pessoas que têm, mas com 15 e 16 anos, tu e o teu irmão sem pais nessa terra, não era fácil. Não foi nada fácil. Tinha que ter muita vontade de encarar as coisas na parte boa, porque naquela altura, ali em Providence, no Fox Point, aquilo era uma área rígida, não era fácil. E a gente tinha que fazer o melhor possível para conseguir o que vocês fizeram? Foram logo trabalhar? Estudar? Não, trabalhar, não dava para estudar. Como é que a gente ia tomar conta de nós? Trabalhar. Qual foi o vosso primeiro trabalho? A primeira vez comecei a lixar chão na casa desse mesmo patrão que era da Graciosa no dia a seguir que eu cheguei aqui. E a segunda vez comecei a trabalhar com ele, depois já tinha a papelada toda, comecei numa fábrica, depois comecei por minha conta 1 ano depois, 2 anos depois, e as coisas foram melhorando aos poucos. O que é que foi a parte mais difícil como jovem e vindo nessas condições, sem pai, sem mãe e sem aquele apoio da família? Qual foi a parte mais difícil para ti? Era tentar dar a volta. Não foi a língua, não foi aquela falta de... A língua não, porque a língua eu já sabia muita coisa da minha avó. E depois estudei inglês lá 2 anos antes de vir para a América, dos 13 aos 15. E também me ajudou muito. Portanto, eu podia ver a diferença entre mim e o meu irmão, que nunca tinha ligado muito ao inglês da minha avó, nem na escola, também não foi para a escola, porque não quis ir. E de maneira que ajudou muito mais o inglês que eu trazia de lá. Qual era o negócio que os teus pais tinham na Graciosa? Lavoura. Trabalhavam por conta própria na lavoura. A minha mãe era de casa, não é? Fazia o trabalho de casa e o meu pai tinha lavoura. Não era muito grande, mas dava para viver com fartura, claro. Deu para viver e deu para dinheiro é que não havia. E não gostar desta terra. Depois, como é que se dá... montas-te logo por tua conta e começas logo o teu negócio? Menos de 2 anos de eu estar aqui já estava a trabalhar por minha conta. Part-time, não a tempo inteiro. O tempo inteiro depois veio 5 ou 6 anos depois. E o que é que tu decidiste fazer? Como é que foi esta ideia de negócio? Foi porque era o que tu estavas habituado a fazer? Ou... Porque eu lá já trabalhava. Depois entramos nessa. O que aconteceu do negócio foi, a pessoa que eu trabalhava não era empreiteiro. Portanto, tinha muitas casas e eu trabalhava para ele. E então as pessoas passavam lá e diziam, pode-me dar um número, pode-me dar um cartão, pode-me dar coisa. E aí é que eu comecei. Porque se esse homem fosse um empreiteiro, eu não podia, claro. Não podia estar a trabalhar para um empreiteiro e a dar cartões meus ao meu número de telefone. Claro. Como ele tinha muitos apartamentos, eu trabalhava para ele durante o dia e comecei a fazer trabalhos em regime de part-time, aos poucos, à tarde. E foi assim que eu comecei. E depois como é que desenvolveste esse teu negócio? Continuava a trabalhar numa fábrica que era tipo foreman, setup man foreman, e depois da fábrica trabalhava todos os dias, por minha conta. Chegou uma altura que eu tinha um empregado part-time ou 2, depois comecei a ver que dava já para mim trabalhar com mais alguém, deixei a companhia e comecei só por minha conta, em 85 ou 87. Antes de irmos a essa parte mais negócio, porque eu também quero perceber quem são os teus principais clientes, vamos à parte aqui mais romântica. O menino com 15 e 16 anos chega aqui à América, como é que conhece a sua cara metade? Já conhecia da Graciosa. Vocês já se conheciam lá? Sim. Porque ela tocava na banda comigo, os irmãos tocavam na banda comigo, conhecia, a gente lá na Graciosa fazíamos muitos bailes de carnaval e não só, e toda a gente dançava com toda a gente, ou bailava, e portanto eu já conhecia de lá, antes de vir para a América. E ao fim de 2 anos fui lá casar. E trouxeste a tua esposa para cá? Sim, a Dina, sim. E deste casamento nasceram quantos filhos? 2, um rapaz e uma rapariga. Ou uma rapariga e um rapaz, porque ela é mais velha. Ela é mais velha. Como é que tu és como pai? Como é que é o Isso tinhas que perguntar a eles. E perguntei a eles, queres ver o que é que eles disseram? É melhor esperar. Não, eu vou-te já dizer o que é que eles disseram. Podes ouvir. Ok. Hi, Daddy. Aqui vai uma mensagem a dizer obrigado. Obrigado pelo seu sonho de emigrar para os Estados Unidos e começar uma vida nova com a mãe.
para dar uma melhor oportunidade para a nossa família. A gente agradece tudo que fizeste, os seus sacrifícios, trabalho para realizar esse sonho. Love you so much. Thank you. Cheers to you today. Hola, Hobo Bert. It's your favorite grandson and only. I can't wait to grow up and be as successful as you one day. Hola, Hobo Bert. I'm so grateful and lucky to have you as my grandfather, and you make the best food. Goodbye. Love you. Bye. Hi guys, thanks for having me. I just want to recognize my father with a few quick words on his accomplishments over the years. So as we all know, being an immigrant from a foreign country and coming to America to pursue the American dream is not easy, and it comes with many challenges. But you always showed that with hard work and dedication, anything was possible. As an immigrant with a few pennies in his pocket, you were able to build multiple businesses and keep them running for decades and still 40 years today. You have been a great role model when it comes to instilling work ethic and ambition in my life. And along with the hard work, you have also showed that taking time to enjoy life is very important. Growing up, you kept us close to our heritage by taking us to the Azores every summer, and that's what gave me the love for the Azores today. Today, I'm trying to continue that tradition by bringing my daughter Zara to the Azores so she knows how beautiful it is there and appreciates where her ancestors came from. Like the saying goes, work hard, play hard, and I think you've mastered that by doing both. So I just want to congratulate you for the recognition on this program. Myself, Tanya, and Zara wish you many more years of health, happiness, hard work, and relaxation. Sim? Sim. Agora já posso explicar. Agora depois já de ver podes isto. explicar depois de ver o que ele Eu tentava ser o melhor pai possível, mas a tentar dar educação, mostrar. Eu era mais um pai do que um amigo. Amigo pai, mas mais pai do que amigo. Porque há muitos pais que, pronto, deixam passar tudo, mas a gente, quando deixa passar tudo, às vezes não é o melhor para os nossos filhos ou para os nossos netos. É como tu viste ali os netinhos a falar. Eles adoram-me, adoram vir para a nossa casa, adoram a avó, adoram o avô. Mas, ao mesmo tempo, eu tento lhe ensinar, quando digo qualquer coisa que não está bem ou que não deve ser assim, explica a eles porque é que não está bem, ou porque é que eu lhe digo aquilo. E digo, podes não compreender hoje, mas daqui a 5 anos ou 10 vais perceber melhor. E a maior parte das vezes eles entendem na altura. Portanto, se eu lhe digo alguma coisa que às vezes não é bem o que eles querem, não é bem para o meu bem, é para o bem deles. E eles compreendem isso. E foi assim toda a tua vida? Já com os filhos era a mesma coisa. Era igual? Era a mesma coisa. Usava o mesmo nível, dava-lhe liberdade, dava-lhe tudo, mas ao mesmo tempo tentava-lhe ensinar o que era direito e o que era enganado. Yeah. E achavas também que para ti, e levando os teus filhos aos Açores e fazendo-os conhecer aquela realidade, também era importante para eles? E nós sabemos que os dois falam em português, estão confortáveis com a língua também. Também achavas que isso era importante e que era bom fazer isto? Sim, porque na altura tinha lá os meus tios todos, os primos, os filhos dos meus primos, que são mais ou menos da idade deles também. Eles tinham na altura mais amigos nos Açores, na Graciosa e até nas outras ilhas, do que tinham talvez aqui. Conheciam, porque conheciam os filhos dos nossos amigos, os filhos dos meus primos, e então eles tinham uma grande amizade e sempre gostaram de ir lá. O Levi podia ter falado em português, que ele também fala bem português. Ele até tem uma pronúncia talvez ainda um pouco melhor do que a da minha filha, mas ele fala bem português. Só que a Elizabeth, a língua dela primeira ou principal foi o português, porque a mãe não falava muito inglês na altura, e então a gente em casa falava português e a língua principal ou a língua número 1 dela foi o português. Depois é que aprendeu o inglês. Podes ficar e ser um pai babado e orgulhoso pelos filhos e pelos netos que vocês têm, porque têm motivos para isto. Sim, é claro, claro. E é bom quando a gente somos apreciados, principalmente quando somos um pai ou um avô e temos que dar a educação de ser pai ou de ser avô. E eles continuam a apreciar a gente. É lindo, é. É verdade. Temos que fazer só aqui uma pequena pausa, já voltamos à conversa para continuar aqui a falar um pouco sobre ti.